E aí foi quando eu vim pra cá e aí conheci Isabel. E assim, foi a minha maestrina e a inspiradora dessa musicalidade, a forma cativadora que ela tem. Foi sempre fazendo com que as bandas de pífano ou o pífano tivesse um grande boom no Brasil, né? Acho que existia um pífano antes de Isabel. Depois de Isabel, aí os pífanos começaram a se propagar. Acho que não só no Brasil, mas também pelo mundo também. Porque ele aberto assim não dá som direito, não. Vai ficar mais... Tô entendendo. Você tampa aqui. Certo. Só ao redor. Só uma bordinha, né? Sim. Pra ele ficar com a acústica melhor. Aí fica mais, o som fica mais solto. Tô aprendendo. Fala, turminha do CCA Imperador, tudo bom com vocês? Professor Vinícius de Música falando. Hoje eu vou trazer para vocês, nessa nossa aula, um assunto bem legal, diferente do que a gente vinha tratando antes, mas complementar. Hoje eu vou apresentar para vocês o pífaro, tá bom? Juntamente com toda uma cultura musical oriunda aí do nosso Nordeste, da nossa gente forte nordestina, e que muito contribuiu para todo esse nosso acervo folclórico que nós temos em termos de cultura, tá bom? Então, o pífaro é um instrumento, como vocês puderam acompanhar aí no trechinho anterior do nosso vídeo, tá bom? Um pequeno documentário sobre a dona Zabé da Loca, que foi uma das principais expoentes desse instrumento aqui no nosso Brasil, tá? Uma moradora do sertão nordestino e dona de uma musicalidade incrível. Tá? Conhecer esse instrumento é conhecer toda uma cultura brasileira, tá bom? Toda uma cultura musical folclórica brasileira, que mistura aí as influências que nós temos de povos indígenas, nordestinos, também da cultura africana, da cultura europeia, que aqui chegou com os nossos colonizadores, né, e que formou essa música, que é aquela música nordestina que nós temos, das tradicionais bandas de pífano. Então convido vocês a conhecerem esse instrumento, e a gente vai conhecer de uma maneira muito divertida, que é não somente falando dessa música e fazendo num segundo momento essa música, como também construindo esse instrumento, que é o tema dessa série de 4 aulas que a gente vai fazer a partir de hoje, tá bom? Então venha, é uma atividade que vai exigir da gente muita concentração, observação, crítica, destreza, coordenação motora, vai trabalhar muitas coisas de uma maneira muito legal. Curtam construir esse instrumento, tá bom? E eu quero ver aí no final resultados muito bacanas. Vem comigo que a gente vai fazer uma aula muito legal. Fala, turminha do CCA Imperador. Então vamos lá construir o nosso pífaro ou pife, como vocês acharem melhor.
Então eu trouxe uns exemplos aqui para vocês verem, tá bom? Um exemplo industrializado, feito por uma fábrica de instrumentos mesmo, tá? E um exemplo daquele que eu faço, né? Do modelo que eu gosto de fazer aqui nas minhas horas vagas aqui em casa. Tá? Trouxe para exemplificar para você o que a gente vai fazer, hoje e para vocês terem em mãos aí os materiais que a gente vai utilizar. Hoje a gente vai cortar então um tubo de PVC, tá? Para ficar do tamanho ideal aí para a gente começar a trabalhar o instrumento, tá bom? Vamos cortar um tubo e a gente vai fazer esse cilindro que veda o tubo, tá bom? Para que o ar não passe pelos os dois lados, tá bom? O ar só tem que sair, né? A corrente de ar, né? A coluna de ar só tem que sair por um lado do tubo, por uma extremidade, tá bom? Então aqui vocês podem ver, no meu tubo, tá? Eu tenho um lado que ele é aberto, tá? E o outro lado é fechado, que é o cilindro que a gente vai fazer hoje também, tá? Esse aqui, ó, esse modelo também, que é industrializado, ele também tem um lado que é aberto, tá? E o outro lado é fechado, tá bom? Depois disso, nas próximas aulas, a nossa sequência vai ser furar, né? Marcar e fazer a abertura e os ajustes dos outros furos, o furo do sopro e os furos de digitação, tá bom? Vamos começar então? O que a gente vai precisar para a gente fazer essa etapa de hoje, tá? Nós vamos precisar então de um tubo de PVC que vocês podem providenciar aí na casa de vocês, né? Onde vocês conseguirem um tubo de PVC, tá? Tem um tamanho bom aí pra gente cortar. E a gente vai precisar de um cabo de vassoura. Por incrível que pareça, a gente vai usar só materiais reaproveitados aí. Dá pra que vocês, de maneira que vocês não precisem gastar dinheiro adquirindo e coisas do tipo, tá? Então, cabo de vassoura, nosso tubo de PVC e ferramentas. O que a gente vai usar? Também coisas que vocês têm em casa. A gente vai fazer isso de um jeito que é muito próximo do que o pessoal no sertão nordestino, né, os tocadores de pífano, fazem quando vão construir seus instrumentos. Então a gente vai utilizar o quê? Ó, uma faca de cozinha serrilhada e, gente, muito cuidado. Por isso que eu falei que essa atividade é para ser feita sob a supervisão de um adulto, porque nós vamos usar materiais que são pérfuro cortantes, materiais que furam e materiais que cortam. Então é muito importante vocês terem cuidado, tá bom? E a responsabilidade de usar esses materiais, tá? Porque eles podem trazer danos físicos para vocês. E eu quero que a integridade de vocês educandos continue intacta, tá bom? Então, faca, uma faquinha serrilhada, tá? Uma faca lisa, aqui eu tenho uma faca de artesão, né? Pode ser um estilete ou uma faca de cozinha que seja lisa, tá bom? Tá? Que não tem a serrilha que eu mostrei. Um lápis, régua, ou uma trena, quem tiver também, né? Então, fala aí com o papai, com o vovô, ou mesmo com a mamãe, tá? Pede uma trena, certo? Vamos usar lixas, essas daqui já estão usadas, né? Mas eu vou continuar aproveitando. Lixas. Uma lixa de unha, que também serve porque a gente vai fazer, tá? Aí pode pedir também pra mamãe aí, pega uma lixa de unha usada, tá? E no caso, hoje eu vou também utilizar o serrote para ficar mais rápido no momento que eu for cortar a madeira, tá bom? Um pedacinho de madeira ali, tá? No demais vai dar pra gente fazer com essa faca aqui. Então vamos começar? Primeira etapa do que a gente vai fazer é cortar o nosso tubo, tá bom? Nosso tubo de PVC, tá? Importante que o tubo de PVC que vocês pegarem, peguem um paninho com álcool, tá bom? Ou um pano úmido, dê uma higienizada nele. Lava o tubo de PVC, tá bom?
higieniza o tubo de PVC, porque dependendo do lugar onde vocês pegarem, ele já estava lá no meio de entulhos, coisas do tipo, tá? E pode não vai ser muito higiênico no momento em que nós formos furar e soprar, né? E tivermos que ter um contato com a boca, tá bom? Então vamos pegar o nosso tubo de PVC, tá? Falei do lápis, né, que nós vamos usar, tá bom? Um barbante também nós vamos precisar hoje, tá bom? Ou uma fita adesiva. Então vocês vão medir aqui no tubo de PVC, tá? Aproximadamente aí 35 milímetros, 35 a 40 milímetros, tá bom? Ou desculpa, né? 300 ou 400 milímetros, né? Que vai ser 30 ou 40 centímetros, tá? Vamos falar em centímetros? Então vamos cortar o nosso tubo hoje com 40 centímetros, tá bom? Caiu aqui, fica aí. Bom, a gente vai cortar com 40 centímetros, tá? Então vamos vir aqui o nosso tubo, tá? Vamos marcar aqui, ó. Vamos marcar 40 centímetros, tá? Gira o seu tubo para você também ter um outro lado de referência. Girei ele um pouquinho, vocês perceberam aí, tá? Faça uma outra marcação. Se quiser girar e fazer mais uma, a gente pode girar aqui, fazer mais uma marcação aqui no nosso tubo, tá? Então aqui, ó, ele já tá marcadinho. Por que eu falei do barbante ou da fita de PVC? Porque vocês vão pegar o barbante, tá bom? Pega um pedacinho de barbante, corta o barbante, porque ele vai ser, ó, a nossa guia para a gente poder cortar o tubo. Por que isso? Porque, ó, quando eu enrolo o barbante no tubo, ele vai mais ou menos acompanhar, ó, a marcação. Vocês estão vendo para vocês verem, ele tem que acompanhar, ele tem que ficar em cima das marcações que eu fiz com lápis. Isso garante que quando eu for cortar, o tubo não vai ficar muito torto, ele vai sair já próximo da medida certa, tá bom? Então já deixei ele aqui no jeito, tá? Segura com uma das mãos, né? E com a outra mão que vocês tenham mais facilidade, venha e faça uma marcação aí com lápis, tá? Ó, marquei aqui, tá? Ó, vou acompanhando aqui o desenho do barbante que eu tenho aí, tá? Pronto. Com isso, ó, meu tubo já está marcado e eu garanto que ele vai sair muito próximo, né, de um corte mais reto, tá bom? Em que eu tenha um ângulo aí de 90 graus, né? Ou seja, não vai ficar muito torto, tá bom? Deu para vocês verem aí, tá? Se não der, no final do vídeo eu mostro para vocês como é que vai ficar, tá bom? Ó, então aí eu vou pegar agora a nossa faca de cozinha com muito cuidado, tá? Não vai deixar o dedo em cima para não cortar o dedo, evitem acidentes, como eu falei, tá? Apoia muito bem o tubo numa mesa rígida, tá? A gente vai precisar de uma superfície rígida pra gente fazer esse tipo de trabalho e a gente vai começar a cortar o tubo, tá bom? Então, ó, em cima do risco que a gente fez, ó, faça um corte, tá bom? E vá coordenando os seus movimentos para ir girando o tubo, de maneira que você, ó, de maneira que você tenha, ó, um caminho uniforme do corte que você está fazendo, tá bom? Lembrando que essa não é a nossa medida ainda definitiva, o que nós vamos fazer, tá? A gente ainda vai diminuir esse tubo, só que eu vou cortar ele um pouquinho maior porque a gente precisa fazer, tá? Viu, ó? Aqui o caminho encontrou com o meu caminho inicial ali, com o início do meu corte, tá? Agora, a partir daqui, vocês já podem aprofundar o corte um pouquinho mais, tá? Com muita paciência, sem pressa. Ah, professor, vai dar para cortar? Dá para cortar. Tem que ter um pouquinho de paciência.
A madeirinha também vai dar pra gente fazer assim, só que é um pouco mais difícil, tá? Cortar com a faca. Por isso que eu falei pra gente utilizar o nosso serrote, tá? Ó, o tubo já tá separando, tá bom? Pronto, separei o tubo, ó, e percebam como ele ficou muito próximo, tá? De uma medida plana aqui em cima, tá bom? De um corte plano, melhor dizendo, tá bom? Tá? Com a nossa faquinha, o que a gente vai fazer? Percebam que ficou, né, uns pedaços aqui de tubo, né, nos excessos do nosso corte. A gente vai tirar com a nossa faquinha lisa. Esses pedacinhos a gente costuma chamar de rebarba, tá? Então a gente vai tirar essa rebarba, ó, com uma faquinha lisa, ou seja, ó, eu não preciso colocar nenhuma força, eu vou só aproximar a faquinha da extremidade do tubo, ó, e vou removendo esse excesso, ó. Vou girando o tubo aqui, tá? E vou removendo esse excesso de material que tá aqui. Isso é um acabamento bem grosseiro que a gente está fazendo, tá? É claro que isso a gente vai acertar ainda mais quando a gente finalizar o nosso instrumento, tá? Sempre cuidado com a faca, tá bom? E do lado de fora também, ó, a gente pode fazer a mesma coisa, tá? A gente vem, ó, tirando o excesso de material que a gente tem. Daqui a pouco eu passo a lixa também. Alguns pedacinhos dá até pra gente remover com o dedo, tá bom? Então eu vou fazendo isso aqui, tiro a rebarba. É importante que vocês escolham um dos lados do tubo que seja a referência de onde vocês vão colocar o bloquinho. Nesse caso, pra mim, o tubo, a extremidade oposta da onde eu cortei, ela já estava muito bem encaminhada, né? Tinha pouca rebarba, ela tem pouca rebarba, então fica mais fácil para mim tirar, tá bom? Então, melhor, tá? Fiz isso, depois que eu fiz isso daqui, vocês podem pegar a lixa de unha de vocês, tá bom? Vocês pegaram aí, ó, vamos passar a lixa aqui, ó, tá? Para remover também esse excesso de material, certo? Perceba que então onde a gente cortou ele vai ficar mais lisinho, tá? Já deixamos então o nosso tubo pronto para ser trabalhado, tá bom? Pronto, o tubo tá feito, legal? Ó, vamos tirar aqui da extremidade também, tá? Aqui na borda, pode ser aí com o lado mais áspero da lixa também, para tirarmos esse excesso, tá? Pronto. Legal. Pronto, fizemos o nosso tubo, tá? Tubo deixado pronto para a gente trabalhar. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o nosso bloquinho vamos fazer o nosso cilindro de madeira, tá bom? Para o cilindro de madeira, vou fazer quase que o mesmo procedimento que eu fiz para o tubo, tá bom? Então eu vou pegar aqui, ó, tenho lá um pedaço de madeira, tá? Que é o cabo de vassoura que a gente vai usar, tá bom? Escolham lá um lado que esteja bom, né, para vocês já reduzirem aí a necessidade de um outro trabalho aí para acertar um dos lados do tubo. E, antes de mais nada, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha régua e aqui no tubo eu vou fazer uma marcação de 20 milímetros ou 2 centímetros, tá bom? Aqui na régua tá dando para vocês verem aí, tá bom? Ó, 2 centímetros, tá? Vou pegar o meu lápis, tá? Deixa eu achar aqui, achei.
sempre legal também vocês deixarem o ambiente que vocês estão trabalhando arrumado, tá? Marquei aqui, ó, 2 centímetros. Lado. Lembra que eu falei? Que nem o tubo, ó. Girei um pouquinho, faço uma outra. Opa, um pouquinho. Faço uma outra marcação, tá? Girei ele mais um pouco. Vou fazer uma terceira marcação. Um pouquinho chato aqui segurar a régua, tudo, mas vai dar certo. Vamos lá. Pronto. Fiz 3 marcações. Peguei lá o meu barbante, o mesmo esquema que eu fiz outra vez. Acho que aqui na madeira dá até para perceber um pouquinho mais claro, ó. Tá? Acertei ele com uma marcação. Depois vim aqui, ó, acertei com a outra e fiz coincidir com a terceira marcação aí que eu já tinha feito, tá bom? Depois que eu fiz isso, tá? Pego o lápis, ó, e venho acompanhando o meu barbante. Com isso, também vou garantir que a minha madeirinha vai ficar também muito próximo de um corte plano, tá? Feito isso, o que vocês vão fazer? Mesma coisa do tubo, ó. Pegou lá a faquinha, ó, vem marcando, tá bom? Vem marcando, vem fazendo o caminho do corte, seguindo, ó, a marcaçãozinha que vocês fizeram aí, ó, com lápis, tá bom? Espero que esteja dando pra ver. Se alguém não conseguir ver, tiver dúvida, me pergunta depois, tá? Ó, vem acompanhando a marcação que vocês fizeram com lápis, tá? Vai girando tudo junto. Sincroniza aí esses movimentos, tá bom? Muita paciência para fazer esse corte. Professor, eu vou poder fazer o corte com a faquinha? Eu não tenho serrote. Dá para fazer, é um pouco mais difícil, mas dá para fazer também, tá bom? E aí, ó, a gente vai chegar até, ó, o momento em que os caminhos então se encontram aqui, ó, tá? Então já está feita a nossa marcação. Pra gente ganhar tempo, tá bom? O que eu vou só mostrar para vocês aqui o que eu faria. Então a partir depois disso, tá? Eu apoio, né? No meu caso aqui eu tenho uma morsa para fazer isso, né? Mas se não tiver, tá? Peça aí pro papai, pro vovô, pro tio, para ajudar vocês a fazer isso daqui. Apoia num lugar firme, tá bom? Tá? E aquilo que eu fiz com a madeira, a marcação que eu fiz ali com a faca, né? Se eu fosse continuar com a faca, eu ia cortar ali. No caso, ó, eu vou cortar aqui um serrote. Cortei uma das extremidades, tá? Uma das faces, melhor dizendo, da madeira. Giro, venho para outra face onde eu já tenha deixado ali uma marcação feita, tá bom? Vou de novo, ó. Fazer a mesma coisa, sempre, ó, cuidado com os dedos, tá? Deixa os dedos afastados do lugar onde você está trabalhando com o serrote no material, para não cortar o dedo, para não correr risco de se acidentar. Vou cortando, certo? Cortei, então aí vocês vão fazer isso daqui, tá? Não vou cortar a madeira inteira, vocês vão cortar a madeira de maneira que vocês cheguem a um bloquinho desse daqui, ó, tá bom? De madeira. Tá dando pra ver aí? Conseguiram ver? Tá? Chegaram nesse bloquinho de madeira, tá? Nesse cilindro, pequeno cilindro de madeira, o que vocês vão fazer, ó? Vocês vão pegar um dos lados do cilindro e vocês vão fazer isso daqui, ó, tá? Eu tenho aqui, quando a gente corta o tubo de PVC, né? Ele solta, eu já tinha até deixado aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, vou mostrar pra vocês, tá? Ele solta, ele vai soltar uns anéisinhos, né? Ele vai soltar uns pedaços de tubo de PVC, tá? Uns pedacinhos aí do corte que vocês estão fazendo, tá? Ó, então eu tenho um anelzinho aqui, ó, de PVC, tá bom? Imaginemos que isso tenha
caído lá do meu tubo, né, quando eu tava cortando, tá bom? Então não joga fora, a gente vai aproveitar isso daqui, tá bom? Ó, tirei a rebarba, lembra que eu deixei um lado, tá bom? Um pouquinho mais ajustado, um pouquinho mais acertado, né? Pra gente... Pega a minha lixa aqui, ó. Passar a minha lixa pra tirar o excesso. Pronto. Então, isso aqui, tá? Não precisa ser nada muito certinho, né? Só pra gente ter isso aqui, ó. Essa referência. Então a gente vai posicionar, ó, bem concêntrico, né, com o nosso cilindro, ou seja, né, o centro do meu anelzinho ele tem que ser mais ou menos o centro do nosso cilindro ali, tá bom? Por quê? Aí a gente vai fazer isso aqui, ó, tá? Pegamos o lápis e estão vendo? Isso aqui que a gente fez, essa marcação que a gente fez, é a marcação do que a gente vai cortar, tá bom? Então agora o que eu venho fazer? O que eu vou fazendo, ó? Eu vou ter que tirar esse excesso de material. Ah, professor, mas é muito. Eu falei pra você, trabalho de paciência e a gente vai, ó, fazer isso aqui, ó, com a nossa faquinha, tá bom? Ó, tá vendo? Peguei a faca lisa agora, não é mais a faca serrilhada e eu vou cortar, ó, afasto o dedo do corte, tá bom? Pra não correr o dedo, não correr o risco de cortar o dedo, tá bom? E aí, ó, eu vou, ó, cortando as extremidades do nosso cilindro, tá bom? Sempre com cuidado, supervisão de um adulto para não correr risco de se machucar, tá bom? Por isso que o trabalho tem que ser feito com cuidado. Então eu vou tirando o material, ó, vou tirando esse pedacinho de madeira, acompanhando o desenho aqui do cilindro, tá certo? E com muita calma. Tá? Vou trabalhando aqui. Viu? Ele vai ficando próximo da marcação que a gente fez, tá bom? Então a gente vai chegar ali naquela nossa marcação, tá? Feito isso, vocês vão seguir aí cortando o cilindro de vocês e a gente vai chegar nisso aqui, ó. Então, ó, esse aqui já era um outro que eu tinha começado pra gente ganhar tempo, tá? Então, fiz tudo isso daqui, cortei, aí aqui eu venho, ó, com essa minha lixinha, com a lixa que eu tenho aqui, tá? Pega a lixa aí que seja um pouquinho mais áspera, tá? E eu vou tirando, ó, eu vou acertando as faces desse meu cilindro, tá bom? Ó. Vou girando, ó, sempre sincronizando o movimento de girar e raspar, tá bom? Ó. E eu vou acertando as faces do meu cilindro, de maneira que ele fique aqui livre de rebarbas, tá? Ou de pequenos cortes aqui e tal, coisas irregulares aqui na face dele, tá bom? E aí eu vou pegar aquele meu pedaço de tubo que eu tinha cortado e agora eu vou montar, tá bom? Agora eu vou montar, tá? Então, vou pegar aqui, ó. Eu tenho uma das faces que eu escolhi, que é essa daqui, tá? É a face que eu achei melhor e a face que tá mais plana, eu vou colocar no interior do cilindro. A outra face eu vou deixar por fora porque a gente ainda vai fazer o acabamento, tá? Então olha só como ele entra fácil e entra justo, tá bom? Ó. Então coloquei o cilindro aqui, ó. Então agora eu vou, ó, pressionar o cilindro, o cilindro de madeira, o bloquinho de madeira, tá? Ó, até o final do cilindro. Se ele ficar um pouquinho difícil para entrar, vocês podem pegar um martelinho, tá? No meu caso, um martelo de madeira, e vocês vão fazer isso aqui, ó.
até ele ficar bem rente ao tubo de PVC, tá bom? E aí, olha só o que eu vou fazer aqui, ó, tá? Ó, vou soprar a outra extremidade, tá? Lembrando que o cano tá limpinho, ó. O ar não vaza por aqui. Se não vazar, fizeram certinho essa primeira etapa, tá bom? Legal? Tá pronta a nossa primeira etapa do tubo. Na aula seguinte eu vou trazer a continuação, que são as furações que a gente vai fazer aí. Do furo do sopro, tá bom? E dos demais furos, tá? Espero que vocês tenham gostado. É uma atividade que exige paciência, tá bom? Observação, crítica, né? Crítica no olhar, né? do que vocês estão fazendo no trabalho, em cada etapa do trabalho, para que ele saia no final um instrumento bem construído aí e que vocês vão tocar. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos bem aí, se cuidem, higiene sempre. Nos vemos na próxima semana. Tchau!